nós vamos estar encerrando a parte do catecismo que trata acerca das nossos pecados e misérias. Então, nossa primeira parte do catecismo fala sobre nossos pecados e misérias, e aqui nós tivemos algumas semanas estudando sobre isso. Dia do Senhor número 4, nós vamos estar fazendo perguntas do 9 ao 11, que trata sobre os nossos pecados e misérias, e basicamente é o que as Escrituras vão falar sobre a incapacidade humana de buscar a Deus, ou a depravação humana, a depravação total humana, foram abordadas nesses 3 últimos domingos, e hoje, quarto e último domingo, sobre essa realidade, essa verdade bíblica de que estamos afastados de Deus, precisamos da ação divina, da graça de Deus nos nossos corações. O Israel está me lembrando ali que quem precisa do catecismo, ainda tem um catecismo ali, quem quiser acompanhar o estudo, pode ir pegar comigo. Então, vamos lá. Dia do Senhor 4, pergunta 9. Ela está show ali, amarelo é a pergunta. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Deus não age injustamente com o homem ao exigir a sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Resposta: não, pois Deus criou o homem de tal forma que ele era capaz de cumprir, mas o homem, sob a instigação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes destes dons. Nós vamos ver de maneira mais detalhada os embasamentos dessa resposta, porque muitas pessoas elas indagam isso, questionam essa questão de que se o homem ele é pecador, se o homem está depravado totalmente, então como é que Deus pode exigir a sua palavra uma obediência da qual o homem não pode cumprir? Será que Deus é justo? Então nós vamos responder então esse questionamento que vem ao coração humano, fruto da sua depravação mesmo. O ser humano sempre quer julgar a Deus, julgar as ações de Deus, o caráter de Deus. Isso é fruto da queda. Então vamos ver então o que os textos sagrados têm a nos falar. Primeira resposta aí no catecismo vai ter o número 1 aí. Não, pois Deus criou o homem de tal forma que ele era capaz de cumprir as exigências de Deus. Vamos ver isso lá em Gênesis, capítulo 1, 31. Aquele que achou o texto bíblico e quiser ler. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então a Bíblia, categoricamente, de forma direta, final e cabal, diz que Deus fez o homem bom. E o Gabriel, no nosso último encontro, nos deu uma aula esplêndida sobre essa questão. Deus fez o homem bom, perfeito, reto, justo, com a capacidade. Adão e Eva tinham a capacidade de escolha. Adão e Eva tinham essa capacidade de escolher, de decidir obedecer ou não a Deus. Eles tinham essa capacidade. O texto diz que eles foram feitos perfeitamente, tudo que Deus fez foi perfeito, fez de forma que eles não havia neles erro nenhum. Então Deus fez Adão e Eva de forma perfeita. Gênesis
1:31. Deus criou o homem de tal forma que ele era capaz de cumprir a sua vontade. Ele foi dotado, e aqui a questão do livre-arbítrio aí, entra em voga, entra em questão, e esse primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casal, eles tinham sim a liberdade de escolha, eles tinham essa capacidade. Após a queda, a vontade, a capacidade de escolha do homem, ela se tornou escrava pelo pecado. Então, tanto o entendimento como a vontade, a capacidade, os dons que Deus deu ao ser humano em Adão foram manchados, foram corrompidos. Por isso, a partir de Adão e Eva, então, o homem perdeu essa capacidade. Mas em Adão, todos nós nos tornamos pecadores, e você pode dizer assim: mas se eu estivesse lá eu faria diferente. Não faria diferente. Não faria diferente. Então Deus fez o homem com a possibilidade de cumprir, mas o homem por si só perdeu essa capacidade. E todos os demais seres humanos perderam essa capacidade em Adão. Ele é o nosso representante. Então Deus não é injusto por cobrar, porque tínhamos essa capacidade no nosso representante. Tínhamos essa capacidade de cumprir, de obedecer, de executar os planos de Deus. Mas como Adão deliberadamente ouviu o seu próprio coração, ouviu a serpente, em Adão também nós tomamos as mesmas atitudes. Segundo, mas o homem, sob a sua instigação do diabo, ouvindo o tentador, Gênesis 3:13, Gênesis 3:13, ouvindo. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Deus fez o homem perfeito, bom. Decretou ao homem uma palavra de obediência, onde o seu livre-arbítrio foi testado. E aqui a natureza do pecado, aqui a questão do pecado se torna muito evidente quando o diabo instiga a Eva e a Adão a desobedecer a Deus. Eles duvidam da palavra de Deus. Deus diz que o dia que vocês comerem do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Serpente, simbolizando a figura do diabo, o adversário, diz: não, certamente vocês não vão morrer. E aqui está a natureza do pecado: é não se sujeitar a Deus e obedecer o seu próprio coração, duvidar da palavra de Deus, duvidar da vontade de Deus. Deus estava decretando o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era ruim para o ser humano. E o ser humano, por si, a parte de Deus, começa a julgar o que é certo, o que é errado. Essa autonomia, essa vida separada de Deus, isso aqui que é pecado. Isso aqui se torna a rebeldia, a rebelião, essa vida independente, fora dos ditames da revelação da palavra de Deus. Então, por instigação do diabo, instigados pelo adversário, Adão e Eva desobedecem a Deus. E em desobediência deliberada, você pode ver isso no Evangelho de João, capítulo 8, 44. Em desobediência deliberada, por instigação do diabo, e porque também quis e decidiu ouvir a serpente,
Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo que, ainda que o diabo instiga, é o tentador, Jesus afirma, aqui em especial aos fariseus, aos judeus, que haviam se obstinado à vontade de Cristo, Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Então o diabo é o tentador, mas o ser humano decidiu, quis. Então é isso que acontece no Jardim do Éden. Há o tentador, mas Adão e Eva, usando do seu livre-arbítrio, decidiram, optaram pela sugestão da serpente. Então, Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não conseguiu cumprir. Por quê? Porque ele tinha capacidade, e por instigação de Satanás e por livre e espontânea vontade, eles fizeram assim: não queremos viver debaixo da vontade, da direção, da orientação de Deus. Decidiram por si só abandonar a vontade e o desejo da palavra de Deus para as suas vidas. Então, e por essa desobediência, por esse ato, toda a humanidade foi corrompida. Você pode ver isso lá em Romanos 5, sua casa, você pode dar uma estudadinha aí, isso deixa bem clara essa questão. Então não há injustiça em Deus. E como eu falei para vocês, Romanos vai dizer isso. Essa atitude de Adão é a nossa atitude. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Quando queremos, a parte das Escrituras Sagradas, definir o que é bom, o que é certo, o que é correto, o que é justo aos nossos olhos. Em desobediência deliberada, como diz o Evangelho de João 8,44, então, o homem acabou privando a si mesmo e a todos os seus descendentes dos dons que Deus lhe dotou, de capacidade de escolha, de santidade, de uma vida espiritual, de uma vida vivida em comunhão com Deus. Tudo que Deus fez para o homem foi feito à imagem de Deus, perfeito, santo, em comunhão com Deus, com liberdade. Por causa do pecado de Adão, ele privou a si e a todos os homens dos dons ao qual Deus os dotou. Vamos ver isso ali em Romanos 5,12, 5,28, 5,19. Isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Acho que é 5,18 então. Porque 28 não tem. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, por essa desobediência deliberada, Adão privou a si e a todos os seus descendentes dos dons que Deus lhe deu na sua criação, que era a sua capacidade evolutiva, sua comunhão com Deus, sua santidade com o Senhor, a vida espiritual. Ele estava dotado, ele privou a si mesmo, ele é expulso do paraíso, ele é expulso da presença de Deus, ele morre espiritualmente, ele é privado da sua liberdade como ele tinha antes. Agora a sua natureza é corrompida, escravizada pelo pecado, e com isso todos os seus descendentes também são afetados, como diz Romanos capítulo 5, versículos 12, 28 e 19. Todos em Adão, todos em Adão, todos em Adão tomam a mesma atitude, fazem as mesmas coisas. E se você for honesto, e realista contigo mesmo, você vai perceber que aquela mesma atitude louca e insana, o pecado é uma insanidade, é uma loucura, é um desvaneio. Todos nós, de alguma maneira, uns mais, outros menos, cometemos essa mesma atitude para com o Senhor nosso Deus. Infringimos sua vontade, passamos os limites da sua palavra, desrespeitamos a sua voz. Todos nós, se você for honesto. Frank Ferreira que diz que a doutrina da depravação total é a mais fácil de se aprender. Se o cara tiver uma boa dose de honestidade, ele vai ver que aquilo que Adão praticou diariamente nós cometemos, diariamente nós praticamos. Queremos ser seres autônomos do nosso Criador. Queremos viver uma vida independente da vontade do Senhor. A Bíblia diz o que é bom, o que é santo, o que é perfeito, o que é justo. Mas a gente não quer saber o que a Bíblia diz. Eu quero definir o que é bom. Eu quero definir o que é certo, o que é ético, o que é correto. É o que a nossa sociedade está vivendo aí. A Bíblia diz que a homossexualidade é pecado. Não, pecado é. Quero viver dessa forma e assim por diante. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E nos chame, seu chamado eficaz pelo seu Espírito. Nos quebrante, nos sujeite. Que Deus nos vença para a glória do seu precioso nome. Pergunta de número 10. Finalizando essa questão dos nossos pecados e misérias. Permitiria Deus que uma tal desobediência e a apostasia ficasse sem castigo? Permitiria Deus que uma tal desobediência e a apostasia ficasse sem castigo? Resposta: certamente que não. Pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por isso, Ele nos castigará com justo juízo agora e eternamente. Conforme Ele declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro dessa lei para praticá-las. Tanto a realidade, a doutrina dos nossos pecados e misérias, que nós, por causa do pecado de Adão, herdamos a culpa e uma natureza pecaminosa, isso é ofensivo
aos nossos ouvidos, à nossa geração, e tanto quanto essa doutrina da depravação ofende a nossa época egoísta, mimada, desviada da presença de Deus, com um certo espírito de positivismo acerca de si mesmo, a doutrina da justiça de Deus também ofende o mundo, ofende os não regenerados. E eu tenho a dizer que às vezes ofende determinados cristãos. Deus é amor, Deus é tolerante, Deus é paciente. Conversando aqui numa dos nossos almoços, um irmão da igreja conversando comigo, disse: não, eu não acredito no inferno literal. Deus é amor, por que Deus vai mandar para o inferno literalmente alguém em castigo e juízo eterno? Assim, para mim também é difícil isso. Eu queria que fosse desse jeito. Eu gostaria que fosse assim. Claro que eu gostaria que fosse essa a verdade. Mas essa não é a verdade e o ensinamento da palavra do Senhor. Ele é bonitinho, ele é mais bacana, é mais legalzinho, sim. Mas a revelação das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus, nos diz que Deus é um Deus justo, que vai castigar eternamente aqueles que se rebeliam contra Cristo, contra Jesus, contra Deus, contra a verdade. Muitas de nós temos dificuldades de compreender essas doutrinas, esses ensinamentos. Também é preciso compreender, né? Nossa última lição sobre a depravação total já é de se entender que o ser humano não consiga compreender isso. É fruto de uma natureza caída. Isso é fruto da nossa rebeldia. Nós temos asco de Deus, do seu caráter, da sua natureza. Nós temos nojo, nós temos dentro de nós uma natureza que não gosta de Deus como Ele é. Então, quando a gente chega nesse último dia aqui estudando sobre nossos pecados e misérias, fica compreensível porque que nós não aceitamos e não compreendemos o Deus como Deus é. Mas vamos lá. Permitir a Deus que uma tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? Resposta: certamente que não, pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por isso ele castigará com juízo agora e eternamente, conforme declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro dessa lei para praticá-las. Pois bem, vamos por partes aí, como está a nossa resposta na nossa apostila. Certamente que não, pois tanto o nosso pecado original quanto o nosso pecado presente o deixam terrivelmente irado. Por isso ele castigará com justo juízo agora e eternamente. Gênesis 2:17, Êxodo 34:7, Salmo 5, versos 4 ao 6. Esses 3 textos aqui rapidamente para a gente dar uma embasada nesse primeiro aspecto da resposta. Gênesis 2:17. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Êxodo 34:7. Cumpra minha promessa a milhares de gerações e perdoa o mal e o pecado. Porém, não deixe de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos, os trinetos pelo pecado dos pais. Salmos 5, 4 e 6. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás daqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento.
Podia citar muito texto. Tantos textos que eu citar. Gálatas 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que eu implantar, Ele vai colher. Papel. Deus não poupou os anjos que pecaram na rebelião com Lucifer. Se Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é santo, Deus, Ele é perfeito. Ele pune, Ele castiga, Ele não tolera o mal. Ele não tolera o mal, não tolera o erro. Salmo 7,11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Uau! Aí o pessoal que diz que Deus não se ira, que Deus Ele é só amor, Deus é só tolerância. Então Deus que... Diz para nós, Davi, de novo. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Deus que sente indignação todos os dias. O versículo 12. Versículo 12, o Zé está sugerindo aí. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já no arco tenho pronto. Uau! Deus, por ser santo, sua natureza ser perfeita, Ele precisa exercer a sua justiça. Ele deixaria de ser Deus, Ele deixaria de ser perfeito e reto, se Ele não julgasse, se Ele não condenasse. Sua natureza é santa, justa. Ele não poderia deixar impune o erro, o pecado humano. Ele precisa exercer justiça, porque Ele é santo, Ele é justo. Interessante que diz que a sua espada está afiada. Claro que a gente vai falar para a nossa geração mimada, para a nossa geração individualista, orgulhosa, acerca desse Deus, como ele é apresentado, como Ele se revela nas Escrituras Sagradas. Isso choca. Eu gostaria de apenas não é ratificar aqui, nem capaz quem sou eu para ratificar o catecismo do Heidelberg. Mas eu gostaria de fazer uma colocação, porque a nossa primeira resposta à questão de Deus castigar e punir o pecado, não permitir que os pecadores transgridam e fiquem por isso mesmo, como diz o Gabriel, não vai dar nada calça floreada. Gostaria de falar uma coisa aqui. Diz assim a primeira parte da resposta: certamente que não, pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por isso Ele castigará com juízo agora e eternamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Com relação aos não cristãos, Deus está castigando agora e eternamente. Com a questão dos pecados dos salvos, cristãos que pecam, não há castigo. Nosso pecado foi castigado, Cristo foi castigado, Cristo foi punido na cruz pelos nossos pecados. Mas o que acontece no pecado dos cristãos? Acontece uma disciplina em amor. Deus nos pune nos disciplinando, não nos castigando. O castigo do nosso pecado foi pago uma vez para todos sempre na cruz do Calvário. O pecado do cristão não é passado impune, mas Deus o disciplina, como diz Hebreus, como filhos amados. Só queria deixar essa ressalva aqui, porque parece que Deus vai castigar. Deus não castiga os seus filhos. Deus disciplina em amor, para melhoramento, para aperfeiçoamento. Bendito seja o seu nome. Amém, Jesus. No cristão, nós recebemos o castigo, mas não sobre nós, sobre a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Deus se ira com nós. Salvo, daqueles que Ele redimiu, Ele amou para sempre, o seu amor é eterno. Ele pode
momentaneamente, vou usar aqui uma metáfora, que não sei nem como explicar isso direito, momentaneamente virar as costas para o cristão, como indignação do erro dele, para que ele se volta novamente para Deus. Mas Deus jamais retira o seu amor do salvo, por mais imundo que ele seja. Se Deus tirasse o seu amor dos salvos, seria uma desgraça total e absoluta. Então Deus disciplina, Deus corrige, Deus mostra a sua indignação, dizendo que para com os nossos pecados Ele não aprova, Ele não está contente, mas Ele jamais nos castiga, Ele faz tudo o que faz. E uma vez eu fui procurado aqui na igreja por uma irmã, disse: olha, eu sinto mais Deus, eu estou triste, a minha vida tem mudado algumas coisas. Deus faz isso. Deus faz isso e está fazendo contigo isso, vai fazer mais vezes na tua caminhada. Porque às vezes Deus, no processo de disciplina, para nos santificar, para nos aperfeiçoar, Ele parece que se ausenta, para ver se nós vamos nos acostumar sem a sua presença. Então Deus, por muitas das vezes, Ele no seu processo disciplinatório, para com os nossos pecados, as nossas transgressões, isso não é castigo, isso é disciplina do Pai que ama. Então eu queria só deixar aqui essa colocação. Certamente Deus não deixa os pecados sem punição. Tanto o nosso pecado original quanto o nosso pecado presente o deixam terrivelmente irado. Os pecados cristãos deixam Deus indignado. Por isso Ele castigará com justo juízo agora e eternamente. Como nós vimos aqui em Gênesis 2,17, Êxodo 34,7, Deus, Ele visita a iniquidade do seu povo, Ele visita a iniquidade do pecador, Ele visita, conforme declarou. Vamos ver aí Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim está ordenado aos homens: morrer uma vez só e depois vem o juízo. O juízo de Deus, a indignação de Deus. Isso aqui deveria nos causar um certo temor. Paulo também vai dizer que nós nos apresentaremos diante do Senhor e daremos conta de tudo aquilo que estamos fazendo mediante o nosso corpo, quer as coisas boas, quer as coisas más. Então, as pessoas podem, e às vezes o amor de Deus não é compreendido pelos seres humanos. A Bíblia diz que Deus, Ele é longânimo, Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele é longânimo. Às vezes as pessoas pecam, erram contra Deus, e porque não vem imediatamente juízo, imediatamente não vem o castigo, o cara deitou com a mulher a do outro e... Opa, estou vivo. Não aconteceu nada. E vem na igreja, canta, às vezes prega, e não aconteceu nada. Não. Deus está provando o meu jeito de ser cristão. Deus é bondoso, o cara não está entendendo o amor, a misericórdia de Deus. O fato de Deus não fulminar, não castigar imediatamente, não é que Deus está aprovando o nosso erro. Deus está dando tempo para a gente endireitar os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas. Mas o texto é claro: cedo ou tarde,
nós devemos prestar conta das nossas atitudes. Cedo ou tarde, nós devemos apresentar diante de Deus e devemos prestar conta daquilo, de tudo que nós estamos fazendo. Acho que é o Rivael que diz que, numa das suas situações, ele orava pedindo a Deus que colocasse os seus olhos na eternidade. Colocasse os nossos olhos na eternidade. A oração é que, diante de tudo que nós estamos ouvindo, pregando aqui, os nossos corações se voltem para a eternidade. E se nós orássemos para a eternidade, na perspectiva da eternidade, muitos dos nossos brinquedinhos, dos nossos vícios, muitas coisas que desagradam ao nosso Deus, nós já tínhamos rompidos. De tantas coisas que nós mesmos estamos nos privando, de tanta graça, de tanta glória, de tanta presença de Deus. E muitos, preste bem atenção, não é porque todo mundo está aqui na igreja evangélica, ou porque agora tem uma consciência mais reformada, isso não garante nada. Eu temo que muitos entre nós ainda, ou alguns entre nós, se não viverem uma vida em arrependimento, passarão a eternidade longe de Deus, longe de Cristo. Por quê? Por abrindo concessões, abandonando Deus, abandonando a vontade de Deus, decidindo que era bom para si, vendo uma vida carnal, mundana, a parte de Deus. O fato de você pertencer ao rol de membros da igreja, a maior igreja pentecostal, evangélica do mundo, não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. Leon, só com relação ao que está falando a respeito do pecado do justo, não tem como a gente não lembrar do exemplo de Davi, que pecou, em amor o Senhor o repreendeu, mas ele não ficou livre da consequência do pecado dele. Deus, de uma forma punitiva, disciplinatória, em amor, permitiu tantas coisas viessem sobre o rei Davi. Então, isso tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui. A gente falou sobre a ordem da salvação na quarta-feira. Os jovens encerraram ontem a ordem da salvação. Tudo está bem encaixadinho. Vamos mais adiante. Conforme ele declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro dessa lei. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Deus declarou maldição, condenação, juízo sobre todos aqueles que, de uma maneira obstinada, de uma maneira soberba e orgulhosa, se levantam contra Deus e o conhecimento de Deus. E me vem um texto aqui na minha cabeça de Jó. Quem lutou com Deus e teve paz? Quem lutou com Deus e teve paz? Quem pode se revoltar contra Deus e vencer e ter paz? Esse pouco período que a gente está trabalhando com a igreja, a gente tem conversado com muitas pessoas, e uma das questões, quando alguns cristãos acabam se enredando com alguns tipos de pecados, a primeira coisa que acontece, o Martin Lutero vai dizer que é a tristeza do coração, que é o meio pelo qual Deus promove o arrependimento. O princípio de arrependimento é a tristeza. Ela nos procura cheio de angústia, cheio de aflições na alma, no coração. Isso é a ação punitiva de Deus. A gente começa a conversar, mas a natureza, tu vê, a pessoa ainda está escrava, ainda está dominada por aquele pecado em si, que ele está lutando. Então ele vem falando que está angustiado, que está com problema, que está com aquilo, que está com aquilo outro. Dá alguns sinais, mas tem ainda a relutância de abrir o peito, abrir o coração e falar alguma coisa que não consegue vencer, e aquilo está drenando a energia, a força espiritual da vida dele. E a gente está ali, vai violentar a obra de Deus. É Deus que tem que fazer isso, não é eu que abro o coração, é Deus que abre o coração, né? Os presbíteros, os pastores aqui, que também passam por isso aqui na congregação.
A gente está vendo aquela guerra, aquela luta. E na minha mente fica pensando assim: filho, tu está lutando com Deus. Tu está lutando com Deus. Filha, tu está lutando com Deus. Mas sabe de uma coisa: tu nunca vai ter paz nem sossego nessa forma carnal, mundana, ou nesse pecado, nesse vício. Essa angústia, essa tristeza é Deus dizendo: não adianta lutar com Ele, porque paz, contentamento só em Deus. Fica orando: Deus, ajuda Ele. Abre o Espírito Santo no coração, a mente dele, conduz ele ao arrependimento, ajuda ele a ver a sua miséria, ajuda ele a ver a sua. Que por mais que seja suculenta assim a proposta, imaginei agora uma picanha bem suculenta, por mais suculenta que seja a proposta do tentador dizendo: vale a pena ficar, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento vai te dar o prazer que você precisa, o sentido para a vida que você precisa. É que nem carne morta mesmo. É bom a picanha, mas vai entupindo as veias, vai matando, vai entristecendo, vai afligindo a alma, vai desgraçando o ser humano. Isso é ação punitiva de Deus. Isso é ação punitiva de Deus. Que Deus possa desquebrantar essa manhã. Possamos, para a glória dele, ouvirmos a sua voz, enquanto ele está nos disciplinando como filho. Porque quando o cara fica obstinado no pecado, ele se torna bastardo. Deus tenha misericórdia de nós. Décima primeira pergunta e última desta sessão, que fala das nossas misérias e dos nossos pecados. Mas Deus não é também misericordioso? Mas Deus não é generoso, não é bondoso? Resposta: Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também é justo. Sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. Mas Deus não é também misericordioso? Deus é verdadeiramente misericordioso. Vamos ver isso lá em Êxodo 20, verso 6. Êxodo 34, verso 6. E faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Capítulo 34, verso 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande beneficência e verdade. Salmo 113, verso 8 e o verso 9 também. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Deus não é também misericordioso? Deus é verdadeiramente misericordioso, como nós vimos aqui nesses textos. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade. Deus, a Bíblia está repleta, está recheada dessa verdade, dessa proposição acerca de Deus, do seu caráter, da sua essência. Deus, ele é misericórdia, é compassivo, ele é amoroso, ele é generoso. E não ter essa ideia de Deus é pecado, gente. Em Jesus, e é interessante que em Jesus Deus se torna ao nosso favor. Coisa boa falar isso. Coisa boa falar isso.
Quando a gente começa a estudar os atributos de Deus, a gente que dá aula de teologia, parece que a gente coloca um Deus assim, meio distante, assim, né? Longe, longínquo. Deus é transcendente. E daí o professor tem essa tendência de, como se estivesse no laboratório, dissecando Deus. Deus é santo, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é fidelidade, Deus é justiça. E os atributos de Deus por si só, afastado de Jesus, seria algo desgraçado para nós. Imagina se ele fosse amor, mas não fosse a nosso favor. Seria amor legal, ele se ama, a Trindade se ama eternamente, glória a Deus, aleluia. Imagina se Deus fosse justo, mas não fosse justo a nosso favor. Terrível que seria nós pecadores, se Deus fosse justo e não fosse a nosso favor. Nos puniria, nos fulminaria imediatamente, eternamente. É em Jesus, o Filho de Deus, a pessoa bendita, que Deus se torna ao nosso favor. Jesus falou para Filipe: aquele que vê a mim, vê o Pai. Nós vemos e conhecemos o amor do Pai na pessoa bendita de Jesus. Em Jesus, todos os atributos da divindade vêm estar ao nosso favor, ao nosso lado, de tal maneira que a misericórdia, a justiça dele se torna a nossa misericórdia, a nossa justiça. A santidade de Deus se torna a nossa santidade na pessoa de Jesus, quando a justiça de Jesus é amputada a nós, de tal maneira que o Pai nos olha como justos, santos e perfeitos, por causa da vida justa e perfeita de Jesus de Nazaré. Aleluia. Quatro parênteses aí. Voltamos aqui para o texto. Deus é um Deus misericordioso. E a expressão maior, final e cabal dessa misericórdia, é o Filho dele. Deus homem. Deus homem. Que Lucas vai dizer que ele andou por toda parte fazendo bem. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Falando, pregando a palavra de Deus e fazendo bem, curando os enfermos. Deus é um Deus de misericórdia, sim, é verdade. Mas também é justo. Ele é um Deus de misericórdia, mas também é justo. Êxodo 20, o verso 5. Êxodo 34, 7. Nós já lemos esses textos aqui, sobre a justiça de Deus. Ele é misericórdia, ele é generoso, mas ele é justo também. Deuteronômio 7, isso, Deuteronômio 7, 9 e 11, se a gente não leu. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com os que o odeiam. Prontamente lhe retribuirá. Deus, apesar de ser generoso, como a gente falou, e revelar essa generosidade na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, ele também é justo. O próprio Jesus vai dizer, quando olha para aquela mulher adúltera: vai e não peques mais. Para quê? Mal, maior ou pior, em outras versões. Ele é misericordioso, ele é justo, ele é benigno, mas ele é justo também. Ele vai dar a paga a cada um, diz o texto de Deuteronômio. Ele vai dar. Ele vai dar. Ele fará isso. Goste você, usando o Alejandro Bulhão, goste de você ou não, queira você ou não. E eu penso que nossa sociedade, a nossa cristandade é idólatra. Quando, eu não gosto disso de Deus, então você inventa um Deus na sua cabeça conforme a tua vontade. Eu não gosto desse atributo de Deus, então não existe um Deus assim. A gente acaba criando um Deus a parte da revelação das Sagradas Escrituras. A Bíblia apresenta Deus como misericordioso, mas como Deus justo também, que vai dar a paga a cada um os seus pecados. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado, também com pena mais severa, quer dizer, com eterno castigo, tanto do corpo como da alma. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus 25.
45 e 46. Nós estamos caminhando para o final. O rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Não é Paulo, né? Os liberais dizem que o Paulo que complicou, o Paulo que não sei o que, inventou o cristianismo, inventou esse negócio de juízo eterno. É Jesus que está dizendo. Irão estes para o Castigo eterno. castigo eterno. Então, finalizando aí sobre os nossos misérias e pecados, nós estamos vendo que os pecados e as nossas misérias conduzem, se nós não nos arrependermos, a justa, santa ira de Deus. Penso eu, que mais do que nunca, a Igreja Evangélica Brasileira precisa retomar esses ensinamentos, até mesmo da evangelização. Nossa abordagem da evangelização, na sua maioria, é assim, ó. Você é importante. Deus tem um plano para você. O cara olha, vida toda perdida, promíscua, iniquidade, depravação. Que legal, Deus tem um plano para mim. Eu também tenho um plano para mim. Porque Deus me ama, que legal, eu também me amo. Ah, que legal, esse Deus é bom. Quando a gente não entende essa verdade acerca da palavra de Deus, qual o real estado do homem, para onde ele está caminhando, a nossa evangelização, ela acaba sofrendo alguns efeitos também. Tem gente que eu já ouvi, e deixa eu falar para vocês aqui, eu também já falei isso. Eu já evangelizei assim também. Tá, mas por que tu quer me levar para a igreja? Por que tu quer que tem que ser crente assim? Começando na fé, não sabe muito o que falar direito. Porque é bom ser crente. É bom ser cristão. Com isso estou dizendo que não é bom ser cristão. Mas você não tem que receber a Cristo, receber o Evangelho, porque é simplesmente porque é bom. Receber a Cristo e o Evangelho porque Ele é o único, não tem outro Deus. Na outra saída. Não é porque o cristianismo é bom, porque é legal, não é essa a questão. Não é porque Deus tem um plano na sua vida, não é essa a questão. Nós temos que falar ao mundo não cristão da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, sim. Mas nós precisamos lembrá-los que eles estão indo de encontro à ira justa de Deus. Nós precisamos lembrá-los que eles precisam abandonar os seus pecados e misérias. Todo dia, para quem gosta de estatística, a cada 3 segundos morre uma pessoa. E essa pessoa sem Deus vai direto para o inferno. Por mais que a teologia liberal diga que o inferno não é real. O Bultmann, vamos brincar com o Bultmann. O Bultmann que diz que a teoria do mito, Jesus é o mito, se é que existiu a pessoa de Jesus, histórica, enfim, que tudo é mito, o inferno é mito. O Bultmann descobriu da pior maneira que o inferno é real. Nós precisamos mais do que nunca apresentarmos o Deus misericordioso, o Deus justo e falarmos sim, que aqueles que não abandonaram seus pecados estão indo e correndo no risco de receberem o castigo eterno de Deus. Eu lembro que eu ouvi um homem de Deus há muito tempo pregar sobre isso. E eu tive a felicidade de emprestar dos últimos anos que eu ouvi alguém falar sobre o inferno. VHS eu emprestei esse vídeo para um irmão muito querido meu, e o meu irmão nunca mais me devolveu a ficha, se perdeu essa fita. Mas para vocês terem ideia que faz um bom tempo que a gente não ouve uma pregação dessa. Eu acho que foi em 96, Davi. Eu te prestei essa fita. Gilmar Santos pregando o inferno, a última morada dos perdidos. Dos nossos púlpitos, quem é que fala sobre isso hoje em dia?
Deve ter no YouTube. É você é importante, você não sei o que, é lindo, é cheiroso. Agora tem os cultos das princesas. As jovens, adolescentes e jovens da igreja. É claro que o evangelismo vai ser superficial. É claro que as conversões vão ser superficiais. É claro que as pregações vão ser superficiais. João Batista, o precursor de Jesus, quando ele começa a falar, a primeira pregação dele é sobre arrependimento. Porque veio um que é mais maior que ele, e nele tem a pá que vai pegar a palha e vai lançar no fogo. Jesus vem e começa a pregar o arrependimento. A igreja primitiva, ela é inaugurada em Pentecostes, o Espírito Santo enche os cristãos, Pedro levanta-se e prega, e a primeira pregação do apóstolo Pedro é arrependimento. Convertam-se dessa vida vã, convertam-se dessas coisas vã, mudem de conduta, mudem de vida. Deus é um Deus misericordioso, Ele enviou o seu Filho unigênito nessa terra, vocês mataram Ele, ressuscitou, mas Ele vai vir julgar vivos e mortos. Glória a Deus. Hoje eu estou lembrando dos Penteca, Amém, Jesus. Napoleão Falcão, 97, 98, última hora. É a última hora. A igreja vai ter que decidir. Ou ela se enche de demônio e luta contra Deus, ou se enche do Espírito Santo e luta contra o diabo. Essa é a questão. Nós devemos mais do que nunca voltar à pregação bíblica, ao ensinamento bíblico. E as pessoas meio escandalizadas com nós aqui do Botânico, catecismo. Catecismo em grego é ensino, acabou? É ensino, simples é uma ferramenta de ensino, onde nós voltamos às Escrituras Sagradas, aos ensinamentos basilares da nossa fé cristã. Amém. Glória a Jesus. Estudar sobre isso, sobre nossas misérias e pecados, é necessário para uma evangelização correta, bíblica. Falamos sobre a justiça, sobre a ira de Deus, sobre o castigo eterno. Também nos faz ver o quanto nós somos miseráveis. Quando a gente estuda nossos pecados e misérias. E agora o que eu vou falar aqui, tem mais 2 slides, não é mais o catecismo, mas é uma reflexão geral sobre a doutrina da nossa pecaminosidade, das nossas misérias e da nossa depravação. Quando a gente vê, e chegamos nesse ponto aqui em que nós estudamos nossa miséria, pecado, culpabilidade, o juízo, o castigo eterno por nossos pecados. Quando a gente vê que a gente está falido espiritualmente, mortos em delitos e pecados. Quando a gente vê que nossa vontade, nosso sentimento, nossa razão toda está corrompida, estamos alienados, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Quando a gente estuda isso, bota um slide aqui que é assim, isso, pode passar agora, perdão. Quando a gente estuda nossas misérias e pecados, a gente compreende que tudo é por sua graça e por sua glória. Quando a gente começa a estudar a doutrina da depravação total, das nossas misérias, da nossa culpabilidade, a nossa alienação, a gente compreende que é somente um ato da graça de Deus para nos tirar das nossas misérias. Somente um ato da graça de Deus pode ressuscitar-nos da vida, porque nós não podemos nos dar vida a nós mesmos. Assim como eu não pude decidir pela minha vida física, alguém teve que escolher por mim isso. Deus usou papai e mamãe para fazer isso. Eu não tive nenhum mérito na minha vida física. A vida espiritual também, para sair dessa miséria e pecado, é um ato da graça de Deus. Os que recebem a salvação devem atribuí-la unicamente à graça soberana de Jonatas Edwards. Aqueles que são salvos de tudo aquilo que nós estamos pregando aqui durante esses 4 encontros, esse mês todinho, falando sobre pecados e misérias humanas. Jonatas Edwards vai dizer o seguinte:
os que recebem a salvação, devem atribuir unicamente a graça soberana e dar todo o louvor àquele que os torna diferente dos demais. Há realmente um só ponto que reúne as doutrinas da graça, a saber, que Deus salva pecadores por sua graça e glória. Toda a doutrina da graça, depravação total, a eleição, a justificação, o chamado, a glorificação, a perseverança dos santos, todas as doutrinas da graça, elas estão unidas por um único ponto: que Deus salva pecadores por sua graça e para a sua glória. Essas duas realidades, a graça e a glória de Deus, estão inseparavelmente unidas. O que mais engrandece a graça de Deus, mais engrandece a sua glória. E o que mais exalta a graça de Deus é a verdade expressa nas doutrinas da graça. Amém. Aleluia. Gostaria de ler com vocês. Um texto. Estava lendo hoje de manhã, que fala com relação a isso. Eu diria um texto que vocês que fala por sua graça e para a sua glória. Esse texto é do James Montgomery Boyce, faleceu no ano 2000, dando glória a Deus somente. Dando glória a Deus somente. Ter um alto conceito de Deus é mais do que dar glória a Deus. É dar glória unicamente a Deus. Esta é a diferença entre o calvinismo e o arminianismo. Enquanto o primeiro declara que somente Deus salva os pecadores, o segundo dá a impressão de que Deus capacita os pecadores a terem parte na própria salvação. O calvinismo apresenta a salvação como obra de Deus Trino. A eleição pelo Pai, a redenção do Filho, o chamado pelo Espírito. Além disso, cada um desses atos salvíficos é dirigido aos eleitos, com isso garantido infalivelmente a salvação. Em contraste, o arminianismo vê a salvação como algo que Deus torna possível, mas que o homem torna real e factual. Isso porque, segundo este conceito, os atos salvíficos são dirigidos a diferentes pessoas. A obra redentora do Filho é para a humanidade em geral. O chamado do Espírito é para os que ouvem o Evangelho. Estreitando ainda mais, a eleição é feita pelo Pai e só para aqueles que creem no Evangelho. Todavia, em nenhum desses casos, redenção, chamado e eleição, Deus realmente garante a salvação nem de um só pecador. O resultado inevitável é que, uma vez de depender exclusivamente da graça divina, a salvação depende em parte da resposta humana. Assim é que, apesar de o arminianismo querer dar a Deus a glória, apesar de o arminianismo querer dar a glória a Deus, quando chega a salvação, não se dispõe a dar-lhe toda a glória. O arminianismo divide a glória entre os céus e a terra, pois se, em última análise, o que faz a diferença entre ser ou não estar salvo ou perdido é a capacidade do homem de escolher Deus, então, precisamente nesta proporção, é usurpada a glória de Deus. Isaías 48:11 diz: não darei a minha glória a nenhum outro. A glória pertence somente a Deus. Quando a gente estuda pecados e misérias, a gente entende que a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. É um ato da graça de Deus. Deus tem que vir a mim. E deixa eu dizer uma coisa: Ele veio, bendito seja o seu nome. Não tem ninguém aqui que projetou ser cristão.
Ninguém pensou um dia que estaria na igreja. Mas foi a graça de Deus que nos salvou. É um ato da graça de Deus, da graça soberana de Deus. É por isso que estamos estudando essas doutrinas. Quando a gente estuda a graça de Deus, estas dão glória unicamente a Deus. Elas definem a salvação como sendo toda ela de Deus. Quando a salvação é captada corretamente, desta maneira, então, é só então, Deus recebe toda a glória por ela realizada. Somente o sola grate produz só e deu glória. Somente o sola grate. Somente a visão da graça de Deus, que visita miseráveis homens, cheios de pecados e vícios, que nos encontra, que nos redime, que nos ressuscita, que nos regenera. Nos regenera por graça, porque aquele que é nascido de novo não é nascido pela vontade humana. O Espírito sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Deus vem por sua graça e nos salva e nos regenera. Nos tira das nossas misérias e pecados. Nos tira da ira de Deus, da justiça de Deus. Nós somos salvos, como diz Timóteo, nós somos salvos da ira de Deus. É pelo ato da graça de Deus. Unicamente pela graça de Deus. E quando é pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, então Deus recebe toda a glória. Amém. A glória não é dividida comigo, com você, com qualquer outro sistema teológico. É dado somente a Deus toda a glória. Pode mudar o slide. E quando a gente compreende essa graça de Deus, a gente tem uma alta vocação. Alta vocação. Andar humilde. A verdade da escolha eterna, pela graça de Deus, chamada eficaz. De Deus aos pecadores, deve produzir maior humildade nos corações dos eleitos. Esta alta vocação deve levar-nos a andar humilde, quando os crentes, não percebendo que Deus os escolheu antes da fundação do mundo, quando os crentes quando os crentes vão conhecendo que Deus nos chamou por sua graça antes da fundação do mundo, nossos corações devem tremer. Quando os santos entendem que foi Deus que os chamou irresistivelmente das trevas para a luz da salvação, suas almas devem encher-se de temor. O conhecimento de que todo o bem que possuem lhes veio como resultado da graça soberana de Deus deve mover-nos a pôr-se de joelhos. E aqui o Montgomery, ele vai falar outra frase. A frase é meio comprida, eu quero que você leia ou escuta com atenção. Montgomery vai falar sobre a visão da graça de Deus nos torna humildes. A eleição elimina a jactância dentro das diferenças das fileiras cristãs. A eleição elimina a jactância, o orgulho dentro das fileiras cristãs. Os cristãos e os que não entendem a eleição frequentemente supõem o contrário. E às vezes com razão. Às vezes o cara conhece a doutrina da graça e é muito orgulhoso, briga incontente com isso. E os que creem na eleição às vezes parecem presunçosos. Mas isso é uma distorção. Deus nos diz explicitamente que escolheu salvar o povo para ser sua propriedade peculiar, inteiramente a parte de qualquer mérito ou receptividade deles, precisamente para eliminar o orgulho. Como diz o texto bíblico em Efésios 2, 8, 9: pois vocês foram salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é de graça, para que a glória seja de Deus. Espero que todos os crentes, diz o Boyce, espero que todo crente, homem ou mulher, compreenda que pela ação de Deus, do começo ao fim, é que ele ou ela está em Cristo Jesus. Caiamos todos aos pés de Cristo e entoemos os seus louvores, porque dele
e para Ele são todas as coisas. Terminando esse estudo que nós fizemos sobre nossos pecados, nossas misérias, a ira de Deus, a condenação eterna, eu gostaria de fazer essa reflexão sobre a doutrina da graça de Deus. Ela deve nos levar a ser humildes diante do Senhor, porque não vem de nós, é dom de Deus. Fomos redimidos dessa miséria, da culpa, da condenação, não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se orgulhar, não, porque eu decidi, porque eu escolhi, porque eu fiz. Não, você não fez nada, Ele fez tudo. Ele fez tudo, e essa manhã está tão gostoso estarmos aqui. Vamos estar em pé. Pedir para a Juliana pegue de novo aquela viola. Vamos cantar ao Senhor a essa graça tão poderosa que nos redimiu a nós, tão pecadores miseráveis, tão ruins homens. Doutrina da depravação, da nossa miserabilidade, ela faz nos desejar a graça de Deus. Nós valorizamos mais a graça de Deus. Nós damos a Deus a glória. Isso nos faz andar humildes na presença de Deus. Se você tem estudado acerca das doutrinas da graça e você não tem captado o Evangelho com o Evangelho, com humildade, captado o Evangelho com verdade, você não tem entendido a graça de Deus. Quando a graça de Deus nos alcança, a gente compreende a graça de Deus, a gente não vai querer disputar, não vai querer brigar as briguinhas bobas e tolas. A gente vai pregar, sim, a gente vai pregar, é necessário pregar, é necessário a gente falar também. A gente não vai ficar aqui em 007 também, cheio de milindre para falar a verdade de Deus. Somos chamados para pregar a palavra de Deus. A igreja é a coluna sustentável da verdade, mas isso com humildade. Com humildade. Quando a gente estuda a depravação total, a gente vai orar pelos nossos irmãos com mais seriedade. A gente não vai fazer aquela oração superficial. Quando a gente entende as misérias humanas, quando a gente entende a pecaminosidade humana, a nossa oração muda. Você vai orar pelo pastor com muito mais eficácia. Eu, mesmo sendo o pastor da igreja, mesmo sendo um obreiro aqui da igreja, mesmo tendo os obreiros que nós temos aqui, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, mesmo assim, eles estão sujeitos a cair, e cair feio, horrivelmente. Há 2 meses atrás eu ouvi um relato do Darren Peck. Darren Peck, para quem não conhece, é aquele autor do livro Plantador de Igreja. Caiu. Mas estou aqui nessa parte. Caiu o pecado da terra. Um homem de Deus, eu chorei tanto lendo aquele livro, nossa, dá vontade de sair correndo e plantar uma igreja. Os homens estão sujeitos. Quando a gente estuda a doutrina da miserabilidade, do nosso pecado, quando você interceder por irmão, pedindo graça a Deus, você vai orar com mais fervor. Deus vai nos obreiros da tua casa. Visita eles, ajuda eles a vencer as suas tentações, suas fraquezas, seus desânimos, suas misérias. Pastores também, quando oram para o seu rebanho, oram com mais misericórdia. Nós não somos uma classe especial quando tratamos as misérias das pessoas. Nós não damos os irmãos da igreja como cristãos de segunda linha. Ninguém é cristão de segunda linha. A única diferença é que hoje eu estou falando, vocês estão ouvindo essa única diferença. Somos unidos na nossa natureza pecaminosa. Isso aqui se mancha quando todos estão destituídos, todos estão pecadores. Mas em Jesus também todos igualmente foram aceitos por sua graça. Vamos cantar ao Senhor, depois nós vamos fazer uma oração. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor.
do nosso curso de versão bíblica do Catecismo, que fala sobre como nós somos salvos dos nossos misérias e pecados. Vamos ver um mês estudando sobre nossos pecados e misérias. Nós vamos ver então sobre como é que essa graça, que falamos aqui de uma forma introdutória, como é que nós somos alcançados por essa graça na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Aos pais, tem filhos pequenos aí, isso é uma ótima sugestão para devocional em casa dos filhos, para você fazer um momento de oração e de ensino em família. Que Deus abençoe. Meus irmãos, antes de nós orarmos, só queria fazer uma pequena consideração, se o me permite. Não tem muito o que dizer, mas semana passada eu tive um problema no meu automóvel que é sério, de superaquecimento. É o segundo carro que eu tenho que tem problema de superaquecimento. Eu creio que é carro de pentecostal, fogo. E eu sempre duvidei que o carro pudesse fazer uma coisa que as pessoas do posto me diziam, que é explodir, a tampa voar lá em cima. E aconteceu comigo. Eu queimei minha mão, está aqui um pouco queimadinha, e ela dói até hoje. Isso me faz lembrar alguma coisa sobre castigo, sobre inferno, sobre uma coisa que nunca vai ter fim. Imagina uma dorzinha de uma semana, já é terrível. Isso falando em termos de castigo corporal, físico. No inferno, a alma está sendo atormentada. E eu ouvi o Leon falar sobre ira. É muito importante que isso seja bem claro, fique bem claro. Não concordo com esse teólogo que eu vou citar em quase nada do que ele diz a respeito da sua teologia, mas uma coisa ele fez muito bem, que chamava-se, esse teólogo Charles Finney. Ele pregou a ira de Deus durante muito tempo no lugar, como disse o Leonardo Ravenhill, que o Leon citou. E depois o povo estava pronto para ouvir. Na verdade, nós, às vezes, achamos que pregar a ira de Deus é algo errado. Não. Mas conforme a hermenêutica luterana, precisa se pregar lei e evangelho. A pessoa precisa entender o estado de pecaminosidade que ela se encontra, para poder entender quão grande é a salvação que um Deus que morreu na cruz efetuou para ela, fez por ela, para ela. Se nós não fizermos isso, nós estamos pregando parte da coisa e o evangelho fica incompleto. Lei e evangelho têm que ser pregados para que as pessoas venham aos pés de Cristo. Não esqueçamos disso e que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao único Deus, para sempre e sempre. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos essa manhã. Te louvamos, Senhor, porque ouvimos a tua palavra, Senhor. Ouvimos ela na pureza, Senhor. Ouvimos ela, Senhor, de forma pura. Ouvimos ela, Senhor, sem rodeios. E ouvimos ela, Senhor, sendo explanada tal qual ela é, Senhor. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento em que nós pudemos, Senhor, ouvir a tua palavra. E também percebermos, captarmos, apreendermos, Senhor, tudo aquilo que foi explanado essa manhã na nossa mente e no nosso coração, Senhor. E se ainda não foi apreendido de uma forma plena, que o teu Espírito continue trabalhando com essa palavra nos nossos corações. Senhor, nos ajuda a entendermos o quão depravado nós somos. Nos ajuda a entendermos que a tua ira está posta sobre nós, para que possamos desfrutar, glorificarmos o teu nome e humildemente entendermos quão grande é a tua misericórdia sobre nós, Senhor. E também quando formos evangelizar, Senhor, nos dê esse discernimento, que o pecador está morto, ele não está entendendo nada, Senhor, mas que no momento que a tua palavra é pregada, ali está o meio, para que ele possa entender o quão pecador ele é, e por isso precisamos explanar isso a ele. Mas assim, o quão grande é o seu pecado, assim como o quão grande é o seu pecado, que possamos pregar também a grandeza da tua misericórdia, a grandeza da sua salvação, da tua salvação a ele, para que ele possa crer, arrepender-se dos seus pecados, para que ele possa vir, oh Senhor, a estar diante de ti, Senhor, para que ele possa, Senhor, se apropriar dos benefícios da cruz do Calvário, Senhor. Ah, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos por esse momento de encontro contigo, Senhor. E te pedimos que a tua palavra, te peço mais uma vez, te pedimos mais uma vez que a tua palavra continue trabalhando nos nossos corações, hoje e sempre. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Estamos despedidos?